Ponto a Ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Uma boa tarde para você. Dentro do tema ano eleitoral, sobre o qual temos feito alguns comentários, surgiram novidades de ontem para cá. Ano eleitoral é ano de milagres e isso todos nós brasileiros estamos cansados de saber. Mas o acordo celebrado ontem aqui em Campina Grande deve motivar o registro, acredito eu, em alguns periódicos de circulação nacional no que diz respeito a procedimentos com pessoas contratadas para fazer aquela divulgação de bandeiras e banners pelas ruas e avenidas da cidade. Distribuir santinhos de candidatos e tudo aquilo. Carteira assinada, uma folga por semana, água mineral geladinha, R$16 por dia trabalhado e, podem acreditar, protetor solar, que é para evitar câncer de pele face à exposição aí aos raios solares. E lembrar que quando eu era garotão, que vendia jornais, vendia tempero na feira, entregava leite nas casas e vendia laranjas nos campos de pelada, nunca tive nada disso. E estou vivinho da Silva até hoje aqui. Mas não deixa de ser uma inovação, uma proteção das autoridades, no sentido de preservar essa gente que passa o dia todo em pé, muitas vezes sem poder sequer ir a um banheiro. Danada é se a moda pegar e vendedor de picolé, de churrasquinho de carne de gato, de CD e DVD, os piratas, claro, gari, jornaleiro, mototaxista, carteiro, pedreiro, servente, cabeceiro e outros mais ou menos votados cismarem também de exigir dos prováveis patrões um sandalzinho para não queimar a pele. Hein? Imagina só. Aí será um Deus nos acuda, porque o produto é caro e dependendo do fator de proteção, uns 4 ou 5 tubinhos chegam perto do valor de um salário mínimo. E aí, como é que vai ser? Mas não esqueça, ano de eleição é ano de milagre. Tem gente que nunca nem ouviu falar em protetor solar, mas vai agora chegar ao final da campanha com pelo menos uma herança. Aliás, um ótimo bronzeado aí na sua pele. Fazer o quê? Estamos de olho acompanhando tudo e o Ponto a Ponto está começando. Os governadores nordestinos estão reunidos agora em Teresina, a capital do Piauí, uma das capitais de temperatura mais alta deste Nordeste. É quente para boa, eu conheço, já estive lá, mais quente que São Luís, lá no Maranhão. Vários assuntos na pauta do encontro e eu espero que algum dos governadores lembre de falar na natimorta Sudene. Lembra da Sudene? A autarquia ressurgiu, agora no governo Lula, mas parece que mais esvaziada que nunca. Não tem dinheiro e se tem, ninguém sabe, ninguém viu, não tem projetos, não é notícia, não dá manchete de jornal e talvez só uns bons empregos, pois afinal das contas ninguém é de ferro e todos precisamos de uma mordomiazinha de vez em quando, não é todo dia não. Sinceramente, eu torço para que pelo menos um dos governadores levante esse tema na reunião, no encontro de hoje, lá em Teresina. E a nossa entrevista de hoje é com um campinense que nós podemos considerar cidadão do mundo. Ele saiu da cidade em 1969 e, a partir daí, seguiu uma trajetória digna de registro. Primeiro nordestino a se tornar pastor luterano no Brasil, numa época em que apenas os jovens do Sul, e sobretudo aqueles de origem alemã, eram ordenados para a função, Gilvan de Azevedo passou pela Alemanha, voltou para o Brasil, isso para trabalhar nas Minas Gerais, e seguiu depois para o Canadá, onde é pastor e prega em alemão e em inglês. Sem esquecer as origens, sempre que pode ele vem a Campina Grande, onde mora a senhora sua mãe e também outros familiares. Pastor Gilvan, boa tarde, seja bem-vindo ao Ponto a Ponto. Vamos falar um pouco dessa sua trajetória, tudo bem? Boa tarde, Paulo, tudo bem. Como foi virar evangélico aqui em Campina Grande e seguir aí a Igreja Luterana lá nos idos no final da década de 60? Na adolescência, quando a vida espiritual começou de novo a se mostrar importante para mim, as igrejas evangélicas que existiam e atuavam em Campina, elas se mostravam assim muito diferentes daquilo que eu tinha de minha origem católica. A família toda católica. Católica romana. O fato da igreja luterana ter conservado muito do que existia na antiga igreja católica
me atraiu, por se tratar de uma igreja de mensagem evangélica, mas no que diz respeito à vida litúrgica, com elementos que me deixavam bem à vontade. Havia alguém da igreja luterana aqui que lhe influenciou? Como é que foi essa ligação? Não havia. Na verdade, havia o programa A Hora Luterana. Eu lembro desse programa. Transmitido por uma emissora de Campina. E eu Aquilo me chamou a atenção. Me chamou a atenção, porque já nos tempos de colégio, a figura de Martinho Lutero me despertava também muita atenção. O grande reformista. O reformador, né? da igreja. Né? Nós tivemos um Martim, só que aqui era Martim Lutero no rádio, que também foi um transformador no rádio. Parece que ele trouxe alguma coisa de lá. Então foi assim, né? Lutero, depois a Hora Luterana e o contato com a igreja luterana. E aí o senhor se mandou? Bem, daí quando o então pastor do Recife veio para Campina Grande para começar um trabalho de evangelização, ele começou a me despertar o interesse pela teologia, pelo ministério eclesiástico, coisa que no início eu achei completamente impossível, porque eu não achava que conseguiria falar em público, não achava que conseguiria uma série de coisas. Ele disse, não, mas você tem jeito, vá pensando. Vamos amadurecendo. E naquele tempo eu pensava em ser médico, naquela época. Os jovens dessa sua geração, ou eram hippies, tinha aquelas coisas meio malucas assim. E hippie eu não fui. Religião é um troço meio estranho, né? Aí então foi o que aconteceu, né? Mas a família católica reagiu como, pastor? Olha, de início houve uma reação que não foi de muito entusiasmo, né? Mas depois, particularmente minha mãe, a professora Vana Elizabeth, resolveu me apoiar. Meu pai, à época, não gostou nada da ideia, né? Mas ela, quando eu decidi estudar teologia no Rio Grande do Sul, aí ela disse que me apoiaria, o que fez, né? Eu fico imaginando aqui também de que modo reagiram os seus dois irmãos, homens. Aliás, são 3 homens irmãos, são 3 né? homens, mas pelo menos os que eu conheço, os da minha geração, Rômulo e Romero Azevedo, que são os gêmeos geniais, que a gente chama aqui, sempre estão ligados ao cinema, às artes e tal. Eles ainda eram garotões? Ou... Eles eram bem mais jovens que eu, né? Então, eles quando viram o irmão de 18 anos, né? Talvez, eu acho que, não sei como reagiram, mas acho que gostaram à época também. Então, para a gente concluir, pastor, esse primeiro bloco dessa conversa, fale um pouquinho da sua chegada lá nos Pampas, lá no Rio Grande do Sul. Bom, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu me lembro muito bem que foi março, uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu cheguei no Seminário Concórdia, era mais ou menos umas 7h30 da noite e era dia claro ainda. Aquilo primeira já diferença foi, que, já foi aliás, estranho. no horário de verão eu estive lá, 8 da noite ainda estava claro. Né? E então eu olhei em volta aquele mundo de alemão. Né? Tudo galego, do Tudo olho galego azul, e tal, né? E de onde vem esse aí? Vem da Paraíba. Onde é que fica a Paraíba? Quem nem sabia. O pessoal de lá, aquela época, nós estamos falando dos anos 60. Há 40 anos praticamente. 40, mais ou menos. Né? O Brasil, para eles, basta lhe dizer que eles se referiam ao estado de São Paulo como o norte do Brasil. Para eles já era norte. Era o norte, né? Aí, esse que veio da Paraíba, consulta-se o mapa, vamos ver onde é isso, né? Saber onde é que fica. Mas aí enfrentou toda Aí eu fui procurando meu espaço e fazendo acontecer. Claro. Né? Então a gente faz uma pausazinha, você já percebeu que a conversa é interessantíssima. É um campinense, é um paraibano que hoje é cidadão do mundo, que está no Canadá pregando semanalmente em 2 línguas, que nenhuma das duas é a língua originária dele aqui. Ele fala lá em alemão e também em inglês. Nós vamos falar um pouco mais da trajetória do pastor Gilvande Azevedo no segundo bloco aqui do Ponta a Ponta. Pela primeira vez na história, eu autorizo as mensalidades da cultura inglesa por R$ 79,90. Mamãe só pode estar maluca? Autorizaram uma promoção dessa? Oh my God! Se eles soubessem que isso foi um passe de mágica. Matrículas abertas. Neste domingo, às 4 da tarde, a bola vai rolar solta na tela da Itararé, Santa Cruz e Campinense. Apoio Caoa, o maior revendedor Ford da América Latina. Produtos Cariri, é natural ser tão puro. A equipadora, que promove para o Dia dos Pais o Festival do Som com preços e prazos imbatíveis. APSEF Saúde, o convênio do pessoal da Caixa. Ligue 0800 83 7009.
Para os eleitores de Campina Grande, o guia eleitoral vai começar com as mensagens dos candidatos à Câmara Municipal. No dia 19 do próximo mês, quando começar o horário gratuito no rádio e na televisão, o eleitor campinense terá a oportunidade, então, de presenciar o desfile de mais de 200 postulantes, brigando todos aí por uma cadeira na nossa Casa de Férias Araújo. E no dia 20, o dia seguinte, será a vez dos candidatos a prefeito. E a partir daí, sempre em dias alternados, a disputa pelo voto estará no rádio e também na televisão. É claro que nós vamos ficar atentos, devemos acompanhar para fazer a nossa definição e a Justiça Eleitoral muito mais atenta ainda, porque os juízes e promotores estão trabalhando sem parar. E nós retomamos então nossa conversa com o pastor Gilvande Azevedo. Pastor, como foi, voltando lá para o Rio Grande do Sul, passar essa temporada num seminário, longe dos parentes, dos amigos, fazer novas amizades, se ambientar, além de estudar? Foi difícil? No início foi um pouco difícil, né? Mas o ambiente ele foi se mostrando, eu diria, propício ao jovem que, embora vindo de um lugar que não era conhecido... Se entrosou com todo mundo. Porque afinal nós estamos falando de gente cristã, né? Claro. Então, o tornar-se, vamos dizer, parte daquele grupo de pessoas foi algo que não foi assim tão Depois difícil. de formado pastor, o senhor foi para São Paulo e para Minas Gerais. Exato. Como é que foi essa situação? Primeiro eu fui para a missão radiofônica em São Paulo, a Hora Luterana. Que aí já irradiava para o Brasil todo, né, a partir dali. E ali eu tinha, às vezes eu também tinha a oportunidade de gravar alguns programas e atuava na correspondência com leitores, aconselhamento. E foi um curto espaço de tempo que fiquei ali, mais ou menos 1 ano e meio, porque eu tinha muita vontade de ver o trabalho pastoral, propriamente dito. Foi quando surgiu a oportunidade de ir para as Minas Gerais. E em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Né? E lá em Belo Horizonte, então, eu vivi 10 anos, né, de minha vida, já casado com minha esposa Marli. A sua esposa é paulistana. Paulistana, da própria capital. Então, o senhor conheceu nessa passagem por São Paulo? Não? Na verdade, eu a conheci quando fui fazer o estágio do curso de teologia. Me mandaram do Rio Grande do Sul para o interior de São Paulo, para uma colônia alemã. E ela tinha familiares ali, e ali nós nos conhecemos e mais tarde nos casamos. Agora, fale um pouco dessa experiência de ter ido para a Alemanha. Foi o passo seguinte, né? Na Alemanha, já 10 anos pastoreando em Belo Horizonte, onde eu tive a oportunidade também de, frequentando a PUC, me formar em Direito, mas não praticava. Não exerceu? Por causa da atividade eclesiástica, né? Claro. Mas quando surgiu a oportunidade de ir à Alemanha, que se mostrou na pessoa de um amigo, de um pastor da Alemanha, que veio visitar pessoas que eram da minha igreja em Belo Horizonte. E me perguntou, disse, eu noto seu interesse na língua alemã e tal, e apesar de ter o sobrenome Azevedo, você já consegue falar o alemão, teria vontade de ir à Alemanha? Eu digo, teria, se houvesse a oportunidade. E a oportunidade apareceu. Mas quando o senhor saiu daqui, não falava outra língua? Não, não, em Campina eu já havia começado com aqueles cursos Linguafone da Editora Globo a desvendar os mistérios da língua alemã. Que é difícil, né? É difícil. É mais difícil que o inglês, ou não? A gramática é muito mais difícil. Muito mais difícil do que a portuguesa, inclusive. Né? As regras de pronúncia não são complicadas, né? Mas a gramática alemã é difícil. O nominativo, genitivo, dativo, acusativo e por aí afora. É verdade. Masculino, feminino, neutro. Mas a lenda de inflexões, palavras de inflexões fortes, exato, né? Então são sempre assim. Mas aí foi para a Alemanha, levou a família? Assim, a esposa Marli e os filhos. Já tinha nessa época quantos filhos? Lia, Frederico e Ana. 3. Uma paulista e 2 mineiros. 2 mineiros. E foi todo mundo? Foi todo mundo. Para que cidade, pastor? Para uma aldeia chamada Brunsbrook, perto da cidade de Bremen, no norte da Alemanha. Lá onde fica, onde tem o Werder Bremen, que a gente vê jogando aí e tal, né? Exatamente. E lá nasceu o caçula, Thomas. Esse é alemão? Nascido na Alemanha. Tem dupla nacionalidade, né? Na verdade, brasileira e canadense, porque à época a lei alemã não facultava, diferentemente da lei brasileira, não facultava a automática concessão de cidadania. Mas quando o senhor foi, já arranhava o alemão, e aí não teve tanta dificuldade, né? Falar eu falava, né? Não tinha a fluência de quem, por exemplo, vai viver no pregar, país. Não é? Tinha a primeira vez que eu preguei em alemão na minha vida foi na Alemanha. Imagina só a responsabilidade, né?
O público todo alemão ali. Mas e clima, essa coisa toda, não afetou nada, pastor? Não. Adaptou-se rápido, porque o sul é frio, né? Mas quando eles me perguntavam, mas você é do Nordeste, eu venho da cidade que é a rainha da Borborema, Campina Grande, aliás, o que senhor tem um clima dos mais amenos do O Nordeste. senhor né? conheceu Humberto de Campos, seus Sim. irmãos conhecem, Uhum. Humberto de Campos e Amaury Capiba, os dois já se foram, né? Sim. Mas eles diziam que Campina Grande é a capital do mundo e o centro de irradiação do universo. Então a gente daqui se adapta em qualquer lugar do Não, mundo, né? O clima nunca foi problema. Nunca foi. né? Então 10 anos na Alemanha, Não, na verdade, 10 anos em Belo Horizonte, na Alemanha foram 2 anos. 2 anos. E o retorno ao Brasil. O retorno ao Brasil para a capital da República, Ainda não. Ainda não. São Leopoldo, porque Lá São perto de Leopoldo Porto Alegre. é o princípio da colonização alemã no Brasil. E foi muito bom a volta para São Leopoldo, porque os filhos já eram fluentes em alemão. e ali tem colônias alemãs, escolas e ali alemãs. nas escolas É e verdade. tal, a readaptação foi mais fácil. Muito bom. Curto espaço de tempo. É verdade. Então, aí de lá de São Leopoldo para Brasília. Brasília. E Brasília também em missão religiosa? Brasília, então, para ser o pastor da Igreja Luterana do Centro, vamos dizer, na asa norte Na de asa Brasília, norte. a mais antiga igreja luterana. E como foi que em Brasília o senhor chegou à função de capelão militar da polícia? Pois é, eu pastoreava a Igreja da Esperança, o nome Igreja Luterana da Esperança, na asa norte. E lá pelos idos de 94, a Polícia Militar do Distrito Federal anunciou um concurso público para capelania militar evangélica. Entra como oficial aspirante? Entrava como primeiro-tenente. Primeiro-tenente, né? é já oficial. Aí então houve um concurso público, pastores se candidataram, havia uma única vaga, né? E eu me lembro que amigos diziam, mas só há uma vaga nesse concurso. Eu dizia, eu só preciso de uma. Só preciso da minha. E peguei a vaga. Vou fazer. É. Então tá bom. É hora da pausa? Hora da pausa então. A gente faz um intervalozinho e volta para concluir essa conversa com o pastor Gilvan de Azevedo. Você percebeu que é uma trajetória vitoriosa, uma trajetória invejável, por que não dizer, no bom sentido, mas a gente segue acompanhando todo esse, digamos, périplo feito pelo mundo até a sua chegada no Canadá, sem nunca perder a vinculação nem as raízes com Campina Grande. A gente volta já já. Feirão Ford Caoa. Carros com preços imperdíveis e pronta entrega. Fiesta Hatch 1.0. Entrada mais 72 parcelas de 619. Acrescentando R$ 69 nas parcelas, você leva o ar-condicionado. Fiesta Sedan 1.0. Entrada mais 72 parcelas de 689. Acrescentando R$ 69 nas parcelas, você leva o ar-condicionado. EcoSport 1.6 XLS completa a partir de R$ 53.990 à vista. Grátis emplacamento total, tapetes e protetor de cárter. Corra para Caoa e aproveite. APCF Saúde, o convênio que tem a garantia da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Você paga 5 parcelas de R$ 30 mais os serviços utilizados para você e mais 4 dependentes. Ligue grátis 0800 83 7009. APCF Saúde. Neste domingo, às 4 da tarde, a bola vai rolar solta na tela da Itararé, Santa Cruz e Campinense. Apoio Caoa, o maior revendedor Ford da América Latina. Produtos Cariri, é natural ser tão puro. A equipadora, que promove para o Dia dos Pais o Festival do Som com preços e prazos imbatíveis. APCF Saúde, o convênio do pessoal da Caixa. Ligue 0800 83 7009. Termina hoje no Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco, lá em Bodocongó, a primeira Semana da Saúde. Tem como objetivo conscientizar alunos e funcionários do centro sobre a importância da prevenção para se evitar os problemas naturais do nosso dia a dia. Cerca de 120 participantes do evento estão tendo noções de causas de doenças e como evitá-las. O encerramento do evento é hoje com uma palestra sobre higiene bucal. É mais um serviço aí do sistema FIEP, prestado ao pessoal aqui de Campina Grande. E nós retomamos nossa conversa com o pastor Gilvan de Azevedo. Pastor, aí depois capelão da PM, mas em 99 veio esse convite para o senhor ir para o Canadá. Exato. Também através da igreja? Da Igreja Luterana. E, curiosamente, porque aquela Igreja Luterana na cidade de Windsor necessitava de um pastor que fosse bilíngue, que
pregasse em inglês e alemão também. É uma cidade que fica no sul do Canadá. No sul do Canadá. Já pertinho dos Estados Unidos. Da sala de visitas de minha casa, eu vejo Detroit. Detroit. Então, é como a gente diz aqui, palmo em cima. Palmo Exatamente. Em cima. E a experiência canadense? O senhor foi com a família também? Aí, de novo, a família toda, né? Um filho resolveu ficar, ele estava se formando em Brasília, depois se juntou a nós, mas casou-se em Brasília e voltou. E os outros ficaram lá. Houve muita diferença nessa transferência? Brasil, Canadá, clima, adaptação? Ou quem já tinha essa experiência na Alemanha não sentiu muito? Não, foi um pouquinho mais difícil do que a ida para a Alemanha. Talvez eu já estava lá com uns 49, 50 anos. Minha esposa, apesar de ser uma paulista de origem alemã, ela ama profundamente o Brasil e ela sentiu um pouco a mudança para o Canadá, mas encarou como uma boa esposa de pastor encara. Olha aí. Pastor, só para esclarecer para os nossos telespectadores, a origem da igreja luterana é alemã? É alemã. É alemã. É. Tá o certo. luteranismo expandiu-se da Alemanha para outros países. Vamos agora saber como é que o canadense encara o Brasil. Que informações eles têm ou se não tem essas informações? Olha, na verdade, não se vê assim muita informação sobre o Brasil no Canadá e nos Estados Unidos. Eu percebi que os europeus, eles são mais assim abertos, né? E preocupados com o que há em outras partes do mundo do que os norte-americanos, sejam americanos ou canadenses, né? Não que eles ignorem, eles sabem que o Brasil é um grande país. Mas não e se tudo. aprofundam, talvez? Não há assim grande preocupação. O senhor pregando em alemão e em inglês, alguém se preocupa em saber sua origem ou não estão nem aí? Não, os meus paroquianos, eles sabem que eu sou brasileiro, né? Alguns, como a cidade de Windsor tem muitos imigrantes, alguns me confundem porque o nome Azevedo termina com a letra O. Nomes italianos também, né? Então eles às vezes pensam, não os paroquianos, eles sabem, né? Mas os outros confundem porque há esse número de imigrantes por lá também. O Canadá é um país muito desenvolvido, em que pese de sua situação climática, né? Tem shoppings subterrâneos e uma previdência social de altíssimo nível, né? Muito boa, não perfeita, mas boa, né? Uma vez que todos precisam e devem ser atendidos, então paciência sempre é algo que se pede aos canadenses, quando não há emergências. O senhor hoje é cidadão brasileiro e cidadão canadense. Uhum. Para adquirir essa cidadania foi complicado ou não? Não, na verdade, a lei canadense faculta a todos aqueles que são residentes permanentes do país adquirir a cidadania canadense após um período de 3 anos como residentes permanentes, né? E isso aconteceu. Minha esposa, os filhos e eu, né? Pastor, o senhor nunca deixou essa vinculação com seus familiares aqui, nem com Campina Grande? Não. Né? Anualmente, minha esposa e eu costumamos vir ao Brasil, visitar os familiares dela em São Paulo, a minha mãe aqui em Campina Grande, familiares em geral, né? E eu, por exemplo, quando eu estava por receber o passaporte canadense, que eles pedem que diga o que quer que escreva, por exemplo, origem, país de origem, Brasil, eu disse escreva Campina Grande, Brasil. E eles colocaram? Colocaram. E lá está no passaporte canadense. Mas é um filho de Campina Grande, a família é 13 anos. O senhor é 13 anos ou raposeiro? A família é 13 anos, toda ela, sem dúvida. O pastor não se vincula assim tanto ao futebol? Ou seria a única ovelha rubro-negra da família? Eu não diria isso. Eu diria que eu aprecio o apego dos campinenses pelos dois times de grande valor então aqui somos dessa iguais, cidade. eu torço pelos dois também. E quando jogam, por mim, daria sempre empate. Mas, às vezes, vence o melhor, a gente fica satisfeito também. A Raposa e o Galo bem representam Campina Grande. É verdade. Pastor, que aconselhamento o senhor dá aos jovens que, porventura, estejam nos assistindo agora, nesse campo aí? A fé religiosa, o sujeito seguir uma trajetória eclesiástica, é compensadora? Olha, eu diria o seguinte, que Jesus Cristo, só o nome já diz quão importante ele quer ser na vida das pessoas, né? Eu acho que toda e qualquer pessoa deveria abrir-se ao que ele traz, ao que ele oferece em termos de mensagem de vida, salvação, e servi-lo assim em tempo integral como eu faço é um privilégio.
Sem dúvida. A vocação pastoral, eu a considero uma bênção, uma honra, um privilégio. E até agora... São poucos os escolhidos, né? Muitos são chamados. É né? verdade, mas poucos os escolhidos. Mas muitos continuam sendo chamados. Né? Todo dia. Agora, pastor, tire uma dúvida que é minha e que deve ser de muita gente também. O cidadão, como o senhor, que fala fluentemente 3 línguas, o sujeito pensa em todas elas ou pensa numa e traduz automaticamente? Como é que se verifica isso mentalmente, lá nos neurônios? Olha, a bem da verdade, quando se fala uma língua, como eu falo agora o português está presente no meu pensamento. Se essa entrevista fosse em alemão, então o português não estaria presente, somente o alemão. Eu não traduzo quando uso a língua. Eu acho que quem fala outros idiomas sabe muito bem o que é que eu estou dizendo. Pensa-se em alemão, fala-se em alemão. Quando eu, por exemplo, leciono na Nicarágua, o que faço anualmente, então eu leciono em espanhol. Evito o portunhol, falo espanhol. Quando é o alemão, o inglês, Cada o inglês, coisa. português, português. E o senhor sonha em que idioma? Olha, eu conto, oro em português, sonho em português, alemão e inglês. Depende. Quando acorda, lembra em que idioma sonhou? Depende, por exemplo, no Canadá os sonhos em inglês são comuns, né? Claro. As minhas orações particulares são em português. Quando eu faço as contas, em português. Em casa o senhor fala em que idioma? O idioma da casa é o português. É o português, tá certo. Pastor, muito obrigado por ter vindo ao programa. Muito obrigado. Prazer enorme conhecê-lo. Foi um prazer e um privilégio. Eu fui aluno do seu irmão e procuro ainda hoje aplicar aqui algumas coisas que ele me ensinou. Não sei se correspondi na conversa, excelente papo esse me esforcei. Tá? Muito obrigado. Felicidades para o senhor. E a gente conclui o programa, como sempre, com as últimas do calçadão. O senador Carlos Dunga me confirmou hoje cedo por telefone que esteve mesmo conversando ontem com o governador do estado, Cássio Cunha Lima. Ficou acertado que Dunga vai voltar ao governo estadual, mas a definição do cargo que ele vai ocupar só sai na semana que vem. Os prefeitos de Boqueirão, Carlos José, e de Juazeirinho, Fred Menezes, bem como o deputado Dunga Júnior, acompanharam o senador nessa audiência de ontem. Cássio, voltando de Teresina, deve definir a situação de Dunga. E, para terminar, o Tribunal de Justiça do nosso estado publicou no Diário da Justiça de hoje o edital para o concurso que visa preencher vagas para vários cargos. Fique atento aí, que são cargos importantes e com bom dinheiro. As inscrições irão de 30 desse mês a 24 de agosto e você tem informações na página do Poder Judiciário Paraibano na internet. Só para concluir mesmo, os valores das inscrições vão de R$ 50 até R$ 80, dependendo do cargo que você pretende concorrer à vaga. As provas serão aplicadas no dia 14 de setembro em Campina Grande, na capital João Pessoa, e também em Patos. Muito obrigado por sua atenção, um grande abraço. A gente se encontra segunda-feira, meio-dia 30, logo após o Itararé Notícias, primeira edição. E para contato conosco, aí está @tvitaraре.com.br. Não desligue, não mude de canal, vem aí o Diversidade, mas lembre-se que domingo o torcedor do Campinense tem a oportunidade de ver o jogo aqui em Campina Grande, porque a nossa TV Itararé transmite lá do Mundão do Arruda, em Recife, Santa Cruz e Campinense. Um grande abraço para todo mundo. Ponto a ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil.